Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo da primeira carta do apóstolo João, estudaremos hoje o capítulo 3. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like. E também toque no sino das notificações para que você possa receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós finalizamos com a questão do anticristo. Quem são os anticristos? E o apóstolo João fala que os anticristos, eles apareceram desde a época que Jesus, quando ascendeu aos céus, que a igreja de Cristo foi fundada, apareceram aqueles que se diziam cristãos e que tentavam colocar doutrinas anticristãs, doutrinas diabólicas, doutrina de que Jesus não era Deus, doutrina de que Jesus não era homem, doutrina de que Jesus era espírito. E na verdade o apóstolo João contesta, porque o apóstolo João esteve com Jesus Cristo durante todo o ministério de Jesus. E ele fala que são os anticristos, aqueles que não creem em Jesus Cristo como Messias, aqueles que não creem que Jesus veio como ser humano e outras coisas mais. E que ele fala que são os mentirosos, são aquelas pessoas que colocam doutrinas que não estão dentro das Escrituras, são aqueles que negam Jesus Cristo. E os anticristos sempre apareceram durante a humanidade, do século I até os dias de hoje. Hoje existem os anticristos que a gente teria que fazer um novo estudo para mostrar quem são os anticristos atualmente. Mas vamos para o capítulo 3. O capítulo 3 a gente vai ver que o apóstolo João vai falar quem são os filhos de Deus. E aqui a gente vai compreender porque muitas das pessoas se dizem filhos de Deus. E na verdade são criaturas de Deus, muitas das vezes. Por quê? Porque Deus é o Criador. Ele fez a criação, ele fez os humanos, ele fez todas as raças, ele criou seres humanos e também vários seres vivos. Criou o universo, criou tudo o que existe. Ele é Deus Criador e nós somos criatura. Sendo que, quando nós nos convertemos, quando nós confessamos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, quando a gente coloca a fé nele, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, a palavra de Deus diz que agora somos chamados filhos de Deus, somos adotivos, somos adotados por Deus por causa de Cristo. Somos irmãos em Cristo e também fazemos parte da família de Deus aqui na terra, o reino espiritual. Vamos iniciar o capítulo. Vede qual grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos, O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Aqui a paternidade divina. Aqui o apóstolo João diz que nós somos adotados por Deus quando nós confessamos, colocamos a fé em Jesus Cristo e que o Espírito Santo é derramado sobre todo aquele que tem Cristo Jesus como seu único e Senhor Salvador e que crê que Ele é o Filho de Deus. E o apóstolo João vai mais além, ele diz, olha, muitos não conhecem, muitos não quiseram crer, mas é esperado porque o inimigo ele vai estar na terra tentando fazer com que haja a incredulidade. Continuando, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Aqui, o apóstolo João está sendo muito feliz no que ele fala a respeito da nossa semelhança com Cristo. Que a gente é chamado filho de Deus,
mas ainda não conhecemos Deus à sua plenitude, mas que na segunda vinda de Cristo e quando a gente estiver frente a frente com Cristo, a gente vai estar, como a palavra de Deus aqui, semelhante a Ele, ou seja, quando nossos corpos forem transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo, e nós iremos ver Jesus frente a frente. Por isso, quem é filho de Deus tem a segurança de que tem vida eterna com Cristo. Continuando, versículo 3. E todo que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Se nós temos a esperança em Cristo Jesus, a esperança na ressurreição do último dia, nós, enquanto não formos chamados, a gente tem que ter uma vida cristã autêntica, uma vida purificada pelo sangue de Jesus Cristo. Ou seja, nós não devemos andar no pecado. Por quê? Porque Jesus, quando ele foi naquela cruz, quando ele derramou seu sangue, ali ele venceu o pecado, porque ele não tinha pecado e nos purifica de toda injustiça. E nós somos filhos de Deus, mas também nós temos que andar conforme os ensinos de Jesus. Nós não temos que andar mais na prática do pecado, porque fomos selados pelo seu Santo Espírito. Continuando, versículo 4. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Jesus cumpriu a lei. O único que cumpriu a lei foi Jesus. Ele era homem e também tinha a divindade. Ele era Deus também, 100% homem e 100% Deus. E Jesus, como homem, ele passou por tentações, ele passou por momentos de aflição, mas ele venceu o mundo. E ele diz para nós, aqueles que somos chamados filhos de Deus, de que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e nós também venceremos. Coloquemos em Jesus Cristo a nossa força, coloquemos em Jesus Cristo os nossos fardos, que ele vai nos responder. Isso é fé, a fé em Jesus, não é a fé do mundo. Continuando, versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. A cegueira espiritual do ser humano, muitas das vezes que traz a incredulidade no coração, o inimigo vai dizer para aquela pessoa, não creia nele, não. A mente do ser humano, muitas das vezes, ela não consegue captar a mente de Cristo, não consegue ter uma mente espiritual, mas sim uma cegueira espiritual. Mas em Cristo Jesus, nós somos selados pelo seu Santo Espírito e temos uma alegria que excede todo entendimento, a paz de Jesus Cristo. Continuando, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não viu nem conhece, nem o conhece. Aqui, se nós somos adotados filhos de Deus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos arrependemos da vida que levávamos e entregamos as nossas vidas, confessamos os nossos pecados ao Salvador, em oração com Ele, nós recebemos o Santo Espírito, quando a confissão é genuína, de coração, e Ele dá gratuitamente a fé e também a salvação. E Ele vai enviar o Espírito Santo de Deus para habitar em nossos corações, para que possamos ser fortalecidos no dia mau. Que Ele agora, com o Espírito Santo habitando em nossos corações, nós vamos ter como brigar com o pecado, pois temos o Espírito Santo que vai nos dizer, vai nos orientar e vai nos convencer para que nós não caiamos nas tentações. Por isso que Jesus diz, olha, quem está comigo não anda pecando mais, mas Deus está com todo aquele que tem a fé em Jesus Cristo, para que Ele possa fazer com que essa pessoa tenha uma vida digna em abundância no amor de Cristo, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Sem Jesus nós não chegaremos a Deus. Continuando, versículo 7. Filhinhos,
ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Os filhos de Deus e os ímpios. Os ímpios são aqueles que são seguidores dos deuses desse mundo, porque Jesus diz que esse mundo jaz do maligno e que muitos querem seguir as doutrinas diabólicas, querem estar vivendo numa prática de pecado. E quem está em Cristo Jesus não vive pecando. E Jesus, ele naquela cruz, como a palavra de Deus diz, ele aniquilou a morte, venceu a morte para que pudesse nos dar a vida eterna, para que nós possamos ter garantia de que no último dia seremos ressuscitados para viver a glória eterna com o Pai e com Cristo. Continuando, versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. A vitória do ser humano, a vitória dos filhos de Deus é a vitória espiritual. É um novo nascimento, como Jesus explicou para Nicodemos, o fariseu. Nicodemos era um fariseu, conhecedor da lei judaica, mas tinha os encontros com Jesus, escondidos, porque ele cria que Jesus era o Filho de Deus. E ele perguntava: Senhor, tu és mestre, me explica como é que é ser nascido de novo. Eu tenho que novamente entrar na minha mãe, que coisa é essa? Me explica. E Jesus diz: mas Nicodemos, tu és mestre em Jerusalém e não entende o que eu estou falando. Quem não é nascido da água do Espírito não vai ver o reino de Deus. O que Jesus está querendo dizer é que o reino de Deus aqui na terra ele é espiritual. É o Espírito Santo de Deus que transforma aquela vida que vivia em pecado. A transformação não é do homem, mas sim de Deus. E Deus, quando nós permitimos que Ele possa fazer morada em nossos corações, é a questão da humildade. Quando a gente se humilha em espírito, de que nós somos pessoas que não podemos agradar a Deus, o Espírito Santo vem e nos transforma. Por isso que a fé é exclusiva em Jesus Cristo e que a fé é dada por Deus e que na fé tem que ver o arrependimento de pecados. Continuando. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Aqui a gente está vendo que quem é filho de Deus pratica o amor fraternal. A gente já comentou sobre o amor fraternal, que é o amor de Deus. É aquele amor que você ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o teu irmão, você não quer ver o sofrimento dele. Por isso que você não vai fazer mal a ele. E se você ama a Deus, você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que em primeiro lugar as coisas de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Continuando, versículo 11. Esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Olha só, a regeneração que é dada por Deus quando você reconhece que é um pecador. O primeiro momento na sua vida, o primeiro passo é você reconhecer que é um pecador, que você não consegue viver agradando a Deus, você consegue viver agradando ao mundo no pecado. Quando você reconhece que é pecador, é o primeiro passo. Aí você se arrepende daquela vida, se arrepende dos seus pecados, que os nossos pecados são muitos. Mas Deus, Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Portanto, é a palavra de Deus. Ele deixou isso para que nós possamos ter uma nova intimidade, uma nova comunhão com Ele, perdida no Jardim do Éden. E aqui a gente vê que o Caim, que matou Abel,
no início da humanidade, quando houve a queda do ser humano, Caim, aqui era como se fosse uma espécie do diabo agindo na vida do Caim. E Caim matou Abel por inveja, porque as obras de Caim não agradavam a Deus, eram obras do mundo, eram obras egoístas. E as obras de Abel eram obras que agradavam a Deus, eram obras do amor fraternal de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, ou você segue a Deus, a Cristo, ou você segue a este mundo, que tem o domínio e o controle do maligno. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos perdoa, Ele nos faz fazer filhos de Deus. Portanto, se você ainda não se considera, se você ainda não é filho de Deus, faça uma reflexão na sua vida e procure ter esse entendimento e procure ter essa alegria de ser chamado filho de Deus. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que muitos daqueles que ainda não tiveram encontro real contigo, Pai, que o Senhor possa estar trazendo ao arrependimento de pecados, ó Pai, para que eles possam ser adotados filhos de Deus e que possam ter a certeza, a esperança na vida eterna com Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos essa oração. Amém.